Deixa eu ver o óculos. Bom dia, tudo bem? Hoje nós estamos aqui 7 horas da manhã para esse projeto lindo e maravilhoso que se chama Café com Sheila Barbosa. E aqui nós vamos estar trazendo pessoas do dia a dia que trabalham que tem filhos com deficiência ou a própria pessoa com deficiência. Bom dia, Anailda. Bom dia, Infro Reabilita, que é a nossa querida Beth. E hoje a gente vai estar falando de propósito, de união, de uma rede, né? O que é um propósito? Mas antes, deixa eu me apresentar, nossa querida Beth. Sejam todos bem-vindos. Todas, todos e todes, sejam bem-vindos essa manhã nessa live. Bom dia, Adriana. Bom dia, Beth. Em primeiro lugar, desculpa que a minha voz está meio rouca. Vim de uma gripe sim. meia brava. Só que não está aparecendo aí. Adriana, você que está aí, deixa eu te perguntar. Agora sim, agora está aparecendo. Eu estava aqui. Aparecendo aí? Tá aparecendo. Eu estava aqui já me apresentando. Na última live eu até esqueci de fazer minha identificação, porque tem pessoas cegas que assistem, né? Eu vou falar, eu sou Sheila Barbosa, mulher negra, tenho cabelos black, médio, né? Até aqui um pouco abaixo. Não, ainda está aqui no ombro. Tô com uma blusa amarela, de blusinhas brancas. Tô com uma bermuda branca e um tênis marrom. Tô de óculos vermelho e é isso, né? Eu sou Sheila Barbosa, sou coordenadora e idealizadora do Projeto Luz para Minha Vida e sou amiga da Beth. E vocês vão entender um pouco o propósito da nossa história, né, daquilo tudo que nós estamos aí aproximadamente uns 6, 7 anos já organizando com relação à pessoa com deficiência, né? Então eu estou falando que todo dia, 7 horas, todo dia não, gente. Às quintas-feiras, 7 horas da manhã, eu vou estar sempre trazendo uma autoridade. O que eu digo autoridade? São pessoas que entendem do assunto que estão falando, porque são pessoas que vivem a causa da pessoa com deficiência. A Beth é uma militante como eu, e nós fomos unidas por esse propósito. Entendemos qual o propósito de Deus na nossa vida, que foram nossos filhos, né? E essa manhã eu queria perguntar para você, você sabe qual é o seu propósito? Bom dia, professor Felipe, lá de Sorocaba. Sabe qual é o seu propósito? A gente descobriu o nosso. E quando a gente descobre o nosso propósito, na realidade a gente descobre o sentido da nossa vida. Eu sei qual o meu, a Beth sabe qual o dela, né? E a gente tá nessa militância. O propósito é aqui um objetivo, uma meta, uma finalidade que você tenha que cumprir, um plano, um projeto, né? Ó, eu falei aqui, ó, jeito de cega. Eu não sei se ela tem baixa visão ou se é cega. Por isso que é bom a gente fazer a nossa identificação. Bom dia, Antônia, seja bem-vinda. Eu fiz essa breve introdução e eu gostaria que a Beth se apresentasse. Aliás, eu sou Sheila Barbosa, coordenadora do Projeto Luz para Minha Vida e do Guerreiras também, que a gente vai estar falando. Sou psicóloga e sou mãe da Luísa Barbosa. Luísa Barbosa é uma jovem de 21 anos que tem deficiência intelectual e autismo. Eu queria que você se apresentasse, Beth, e dessa descrição, porque tem uma pessoa cega aqui, a gente está... Meu nome é Elizabeth, sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros, altura do ombro, uso óculos, estou usando brincos de pedras transparentes, estou com uma blusinha estampada de vermelho e fundo creme. Aqui atrás está escrito Info Reabilita, com o logo com bonequinhos coloridos, que é do meu canal, do meu propósito de vida, né? Sou mãe do Marcos Roberto do Pedro José, e eu não posso falar de um e deixar o outro, porque para mim é meio difícil, né? Mas o Marquinhos é que me levou, na realidade o Pedrinho também, porque a gente, como mãe especial e como uma mãe cujo outro filho tem um desenvolvimento normal, então a gente
percebe também a necessidade, né, de entendimento do outro, né, do irmão. Então, assim, os dois, para mim, são as minhas fontes inspiradoras, de inspiração. Então, meu propósito é a luta da, da pessoa com deficiência, da informação, né, em si. Nossos caminhos se cruzaram não, em termos na maternidade, né? Como diz aquele cantor Onde Cazuza. tudo começou. Na Nossos sala caminhos de se uma esbarram recepção. numa sala de recepção que a gente comentava, que a gente conversava, batia papo, falava de tudo quanto é assunto, de tudo quanto é assunto, né? Então ali foi surgindo aquela foi amadurecendo algumas ideias e as experiências que as mães também traziam para mim, eu fui absorvendo. E eu parei, como eu sou pedagoga, sou psicomotricista, psicopedagoga, tive que parar tudo em virtude dos meus filhos. E eu ficava pensando aqui comigo mesmo, poxa, ainda brincava assim, eu sou a última profissional do meu filho, porque enquanto você está na fisioterapia, na fono, na psicologia, na psicomotricidade ou em outras terapias, assim, você como pedagoga, como professora que né? Assim, eu vou ser a última profissional dele. E aquilo, frequentando a escola também especial, observando outras mães que, muito sofridas, por sinal, que me ensinaram muito. E eu falei assim, se elas são capazes de ir à luta, eu também sou capaz de ir à luta sim. Ainda mais com o apoio que eu tinha do meu pai, da minha mãe, do meu marido, entendeu? Quando eu via uma mãe com cadeira de rodas, com, com mochila, com um irmãozinho do lado, e lutando lá, subindo a ladeira da escola, que antigamente a escola era lá na freguesia, numa ladeira. Gente, Subindo a ladeira, gente, preste atenção nessa frase que a Beth está falando, que isso vai ser, a gente vai discutir sobre isso depois. Pode e aí eu falar. vinha de carro, meu pai estacionava, eu sabia do sacrifício do meu pai e ficava assim, coração apertado. Poxa, mas se elas conseguem, eu também consigo, certo? E aí eu fui, um belo dia, caiu um papel da escola, né? Aquelas informações que a prefeitura geralmente cede, né? E era assim, se alguma coisa, dizia assim, se alguma coisa não está bem na tua escola, basta ligar para o Ministério Público. Aí eu olhei assim, ué, é simples assim, porque o ônibus escolar vivia com defeito. Ah, é assim? Ah, então tá. Peguei o telefone, aí eu comecei a minha luta, a minha caminhada. Aqui é do Ministério Público, meu nome é tal, tal, tal. Meu filho, graças a Deus, tem um carro. E tem um avô que ajuda, um marido, um pai que também colabora, a minha mãe. Mas o meu filho tem aula particular. E o ônibus vive com defeito. Essa foi a minha primeira bandeira. E tal, e vai para a reunião. E aí me coloco como mãe representante da escola especial. Aí depois, sem querer, eu caio de paraquedas no SEC, né? Porque minha mãe chega, olha, estão pedindo os seus documentos lá. Eu falei assim, para quê? Ah, para o SEC. Eu falei assim, não, Conselho de Escola e Comunidade. Não, mãe, eu não vou participar. Não, mas pediram lá, não é para participar, não, mas pediram. Tá, tudo bem, dei. Aí eu falei assim, ué, puseram para votar, eu não queria? Não, a gente colocou. Ah, legal. Eu não ganhei não, porque eu tava feliz da vida. Não ganhei não, porque eu fiquei em terceiro lugar. Aí veio a vice-diretora. Não, você ganhou sim. Você fica como representante da tarde. E aí comecei essa caminhada e começou a despertar essa visão e a colocar o meu conhecimento também como pedagoga para em prol das crianças, né? Porque você começa
a entrar sobre as leis educacionais, sobre assuntos pedagógicos, né? E aí, um belo dia, na época era a Cláudia Costin, a secretária de Educação, eu adicionei ela no meu Facebook, e eu, buzinando no ouvido dela, de repente ela me manda um recado, eu olho assim, misericórdia. Ah, mas eu mandei uns tablets, minha senhora, não é tablet que a gente precisa de um ônibus adaptado, certo? Olha a E aí, importância de saber a necessidade da pessoa com deficiência, porque muitas das vezes a gente tem gestores públicos que não conhecem a real realidade, né, Beth? Por isso que foi importante você se comunicar com a Cláudia Coxim e ela entender a necessidade que você estava precisando, de uma eu, rampa, eu não sei se de um acesso no ônibus, eu fui parar na né? Assembleia Legislativa com meu pai, deixei a minha mãe, na época tinha quebrado o rádio, que é um pedacinho do pulso, duas crianças, aí eu falei assim, não, não vou não, mãe. Minha mãe, vai. Eu falei assim, não, não vou. E aí eu fui na Assembleia Legislativa, todos os representantes das escolas especiais aqui do Rio de Janeiro, porque eles queriam terminar, desligar as pessoas com mais idade do sistema oficial de ensino. E aí veio uma mãe da escola, falou tanta abobrinha na frente, e a Cláudia Coxim pegou o telefone, o microfone, porque eu também sou mãe especial, eu não sei o que, agora eu vou sair. Misericórdia, não deu muito certo, né? Aí eu vim para casa um pouco frustrada. Eu não sei se foi isso. Eu acredito que eu só não tenha sido somente eu a reclamar dos ônibus, né? Mas os ônibus chegaram, maravilhosos, diga-se de passagem. E aí, quando você começa a lutar, né, pelo ensino, né, você observa que o material chega para o teu filho primeiro, o uniforme chega para o teu filho primeiro, né? Não é isso que eu quero para todos. Mas a gente percebe essa diferença, né? Sim. Ah, não, América, você percebe essa diferença. Então, às vezes a gente fala para uma mãe, olha, mãe, porque eu tenho que fazer vaquinha, isso aqui, barará, barará, barará. Assim, não, às vezes não precisa, demora, mas você consegue. Basta ligar 127 ou 129, Ministério Público ou Defensoria, que você consegue. Você, às vezes, não precisa mendigar. Você não Que precisa é mendigar. direito, né? É É um direito. direito, né? Mas Então, a gente aí, também se depara com muita burocratização. Mas mesmo assim, né, sim. Beth, o teu conselho, nosso conselho é que a pessoa lute pelo seu direito, sempre. Só que, às vezes, eu percebo, eu não sei, claro que eu estou julgando, eu não sei se a pessoa já está cansada, porque ela acorda cedo, às vezes não come direito. Pega o teu filho, vai lá para Copacabana fazer terapia, depois volta, aí depois vai lá na Praça Seca fazer um exame, aí depois volta para a escola. Aí você acaba vendo a pessoa cansada. Ou ela está cansada, ou ela olha assim, poxa, mas essa mulher não está raciocinando. Em que país ela está? Nada funciona, porque já tem aquela mentalidade de dizer, nada funciona, é assim mesmo e vamos aceitar. Entendeu? Quando você quer mudar a mentalidade da pessoa, porque se as pessoas começarem a exigir através desse telefone do Ministério Público, Paralisou aqui, no meu gente. Eu não sei canal, se é o meu ou da eu Beth, proposto, se é a tua internet ou a minha. A sua paralisou. paralisou. E esse é meu propósito do meu canal, Inforabilita. Trazer informação, denunciar locais sem acessibilidade. Eu sei que ainda estou assim, bem devagar nos vídeos, porque tem coisas que realmente eu ainda não sei lidar com o programa e eu preciso estudar para fazer.
Mas esse é meu propósito, serviço da pessoa com deficiência, de como assim, uma sacudida. Gente, vamos embora. É nosso direito. Eu gravei um vídeo lá em Vila Velha, no Espírito Santo, porque eu tenho um parente. Olha, eu não sei se é em todo município, mas a calçada é toda sinalizada para o deficiente visual. E tem rampa. Você fica assim, boba. Boba. Eu vou colocar esse vídeo, mas eu preciso editar, eu preciso ainda fazer uns ajustes que eu ainda não sei, eu tenho que estudar para fazer. Mas para é fazer. tão simples, é tão. Entendeu? Seria tão fácil se a gente tirasse a palavra luta, né? E as coisas fossem assim, que a gente tivesse mais acessibilidade nas ruas, né? E não é o que acontece aqui no Rio de Janeiro, né? Eu também viajei uma vez, até com a Eliane, entrou agora, bom dia, Eliane. Bom dia, Eliane. E a gente viu que lá no sul, né, tinha acessibilidade, uma calçada para o cego, até mesmo para cadeirante. E a gente, infelizmente, não vê isso aqui no Rio de Janeiro, né? E é por isso que a gente está aqui hoje. Você está falando de vídeos, né? Se você tiver algum vídeo com alguma denúncia com relação a isso, manda para a gente. Manda para a Beth, o INFA Reabilita, que a Beth vai estar dando uma olhada, a gente vai explicar sobre os seus direitos. Deixa eu só dar um bom dia, Vitor, Bruninha. Mais quem que está aqui, gente? Sheila, Batista, sejam todos bem-vindos. João, sejam bem-vindos. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer para a gente. Porque a gente não é assim. Nós estamos aqui num bate-papo de mães, né? Que através da nossa vida, que a gente vai estar construindo políticas públicas para os nossos filhos, né, para os nossos filhos e para aqueles que estão chegando agora. E é através de ideias, é através de papo, que a gente sabe dos nossos direitos, que não são assim, não são atendidos, porque muitas das vezes tem pessoas lá que não entendem a dinâmica, né? A própria Beth falou da própria Cláudia, que ela queria dar tablet para as crianças, e simplesmente estávamos precisando de um ônibus, né? Um ônibus com acessibilidade. Então é isso, gente. Por que eu falei unidas em um propósito? Né? Eu e Beth, a gente vem nessa caminhada, nós fizemos um grupo, né, Beth? Há muitos anos atrás, Sim, acho que tem sim. uns 5 anos, né? 5? Não, tem Não, mais. tem uns. Não, quase 10 anos. Um, Sim, quase 10 10 anos. anos. Porque quando começou a pandemia, que a gente começou a ativar esse grupo, né? A gente. Ali era 5 anos, né? Então já deve ter uns 10 anos. Formamos um grupo chamado Guerreiras, e esse grupo é de informação, é de troca, né? A gente não. Existem algumas regras para participar desse grupo, né? A gente não fala sobre política partidária, mas a gente faz política o tempo todo. Esse café aqui é política, né? Mas a gente não fala para não ter conflitos de partidos, essas coisas, mas a gente fala de inclusão, sobre acessibilidade, sobre desemprego das famílias com deficiência. A gente fala da dificuldade dessa mãe que trabalha fora e não tem uma carga horária reduzida quando é empresa privada. Então a gente fala de tudo, das mães que precisam de emprego. Então a gente é um grupo de troca. E nós iniciamos esse grupo ficou bem parado, né, Beth? E depois, Sim. acho que foi na pandemia que a gente falou, vamos movimentar esse grupo, porque as mães estão desesperadas. E começamos a organizar um projeto que foi temporário, de atendimento terapêutico para essas famílias, né? Eu e Beth. E Beth organizava os vídeos com os profissionais. Não é fácil trabalhar com voluntário, né, Beth? Verdade. Mas a gente que é mãe, a gente não desiste, mas a gente encontra no meio do caminho pessoas que começam e não terminam. Oi? E foi graças a esse, eu achei a ideia formidável, que foi através dessa movimentação de 2020, né, dessa ideia que você teve,
que eu me encorajei a fazer os meus vídeos, a deslanchar o meu canal. E são Foi através maravilhosos. dele Gente, mesmo. depois acessa o canal da Beth aí, que você vai ver coisas maravilhosas. Então, o que que nós fizemos? Nós entendemos, é um grupo, nós hoje temos o quê? Umas 190 mães, 200 mães naquele grupo ali. Mães de todo o Brasil, mães até de Angola, que a gente tem também. E a gente percebeu que começou a pandemia, todo mundo se organizando dentro da sua casa e nós fomos esquecidos, como sempre, né? Pelo poder público, pela escola, pelos atendimentos que as crianças fazem multidisciplinares. Então, eu tive uma ideia, juntamente com a Beth, da gente estar organizando para aquelas mães que queriam. Primeiramente, tem que tratar a mãe, eu acho. Isso aí não sai da minha cabeça. Um filho ser regulado, regulado não, organizado, essa mãe tem que estar organizada. Formamos uns grupos de. Foram 13 grupos de psicólogas voluntárias que atenderam essas famílias, para dar um suporte emocional no período da pandemia. E a Beth, eu organizei com as psicólogas e a Beth organizou com os profissionais. Né? Nós ficamos acho que uns 6 meses, toda semana essas famílias tinham assim um atendimento profissional, eram 3 mães e uma psicóloga, né? Acredito que foi muito bom para essas mulheres, né? Para elas se organizarem, porque a escola mandou para casa, não deu nenhum apoio. O que que a gente vai fazer em casa com o nosso filho? As terapias acabaram e a mãe ficou totalmente desorganizada. Como é que eu faço? Então a gente começou a tentar organizar essa família desse grupo Guerreiras. E Beth ficou responsável pelos profissionais, que eram de gravar vídeos, né, Beth? De Sim. informação para que essas mulheres. Fala um pouquinho dos vídeos, Beth, que a gente gravou nos É, Guerreiras, dos profissionais. desculpa. Nós montamos um grupo de profissionais. A cada dia tinha um profissional. Uma orientação de fisioterapeuta, uma orientação de uma psicopedagoga. Eu fiquei na parte pedagógica, né? E no meu caso, eu procurei buscar coisas do dia a dia nada muito caro, que pudesse orientar as mães, que na realidade a gente às vezes não precisa buscar aquele brinquedo caro ou aquele objeto caro de fisioterapia para desenvolver a habilidade. Às vezes um lápis, um objeto concreto, você pode desenvolver uma contagem ali com a criança, certo? E então, cada semana, no caso eu, uma vez por semana. Mas nos outros dias também tinha outros profissionais que também colocavam lá vídeos curtinhos. Não, hoje você vai fazer isso. Hoje você vai fazer aquilo. No outro dia, entendeu? Então foi muito legal, muito produtivo. E eu, vamos dizer, que foi através daqueles vídeos que eu tomei coragem para deslanchar o meu canal. É o meu projeto. E é maravilhoso os vídeos que você faz, informativos, né? E continue sempre fazendo mesmo, porque é maravilhoso. Então, a partir daí, a gente conseguiu ver algumas famílias, nem todas, né, ficaram, entender o propósito do projeto, mas a maioria do grupo, né, Sim, conseguiu. A gente tinha uma fisioterapeuta que gravava vídeo de como a mãe, olha só que coisa, deveria pegar o seu filho na cadeira de roda, ensinando postura. Foi assim um projeto assim que eu achei riquíssimo, valiosíssimo esse projeto. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes, para as coisas darem certos, para as coisas relacionadas à inclusão, acessibilidade, à alfabetização, à mediação, a tudo aquilo que envolve a pessoa com deficiência, tem que ter uma Beth, tem que ter uma Sheila. Né? Porque é através da nossa dor que a gente conseguiu construir algo, tanto para ajudar nossos filhos, como para ajudar o próximo, né, Beth? Como você falou, sim. que o seu filho tinha carro para subir uma ladeira. Eu estava conversando com o pai essa semana no tratamento, ele falou, Sheila, eu queria tanto colocar meu filho no município, mas não tem nenhuma escola que tenha perto da casa dele, que tenha acessibilidade para cadeirante. Olha só, gente,
em pleno século XXI. Estamos em 2022. Como assim? Absurdo, né? Isso é caso de Ministério Público, porque a lei, quando a criança não consegue subir porque a escola não tem acessibilidade, a turma é deslocada para baixo, né? Eu já levei nãos, muitos nãos também. Fiquei revoltada, né? Absurdo isso. É absurdo. E aí, depois que a gente lutou com os ônibus, eu falei assim, agora já tem os ônibus, então a gente vai conseguir uma escola acessível. Porque a escola era acessível, só que ela era alugada pelo município. O município pagava R$ 10.000 todo mês para ter uma casa adaptada. E quando o elevador acessível emperrava, a gente tinha que pegar a criança, sair por fora para pegar a rampa e ir para um refeitório. É um absurdo isso. Agora eles conseguiram deslocar para o Sobral, maravilhoso espaço, né? Mas que, assim, aquela obra de igreja que também, não, vou ligar para o Ministério Público, que negócio é esse? Demorar 6 meses para colocar um elevador? Não precisa ser algo de luxo, mas algo que funcione, né? Ah, faltou professor? Você vai ficar sentado esperando que caia um professor e apareça daqui a 6 meses um professor? Não, eu quero um professor agora. Ministério Público, ó, a escola tal, papapá, papapá, tá sem professor. Se você, se você é amiga da diretora, né? Às vezes a diretora é bem amiga minha. Pessoal, André, olha só, sinaliza para CRE, peça o professor, documenta tudo direitinho, para não cair nada. Aí, peraí. Para não cair nada sobre a direção, né? Eu vou tossir. Desculpa. Para não cair nada sobre a direção, porque sempre o mais fraco é atingido. Então, o que que você faz? Sinaliza lá, documenta para crer que está precisando de professor. Eu pego o telefone e ligo para um das sete. Olha, na escola tal não tem professor. Aí eles mandam rapidinho. Viu? Você acha? Fica a dica Ah, aí. porque não funciona. Isso vale para médico. Um dia eu estava tomando café e eu assistia a, a, aquele programa, até me esqueci o nome dela, da Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, mas você. Ela contou a história de um médico aqui em Madureira. Médico não, um senhor da Maria Mercante que levou o filho no posto de saúde ali e não tinha pediatra. O filho dele estava com dor de garganta e tal, e não tinha pediatra. Aí ele levou acabou levando no particular, resolveu. Só o que que ele fez? Ele começou a fiscalizar o posto de saúde. Ó, não tem médico, não tem médico, não tem médico. Ele foi mandado para a delegacia 3 vezes. Aí ele chegava na delegacia, eu falei assim, olha, eu tenho que soltar, porque você não tem nada contra você, apenas você está querendo médico, né? Que funcione o posto. Então, assim, quando a Ana Maria Braga falou desse caso, eu me vi. Ué, faltou professor, faltou médico. 127. É a única coisa que os políticos têm medo é do Ministério Público. E eu acho que todo mundo deveria fazer, porque é igual aquela máquina emperrada. Se todos fizerem, a máquina administrativa vai funcionar, né? Os serviços vão funcionar. Não é ficar esperando sentada, não tem professor, é assim mesmo. O político está lá, ele é o nosso servidor, ele foi eleito para estar a serviço da população, né? Não é ser escravo, mas ele está a serviço, ele nos representa, e a gente quer o retorno dos serviços essenciais, principalmente. Então, assim, não tem professor. Você vai deixar teu filho sem professor?
vai deixar teu filho sem médico? Não pode. Eu não aceito isso, não aceito isso. Mas Eu pago, infelizmente isso acontece. Isso. Se todas eu pensassem assim, pago, até tá muito bom você falar isso aí. Para quem está ouvindo aqui, tem Nádia, Shirla está aqui para a gente começar a reivindicar nossos direitos aos órgãos competentes, né, Beth? até o teu filho especial paga imposto numa calha que você compra, numa roupa que você compra, né? Num adaptador de alguma coisa que você compra, até ele paga imposto. Então, ele tem o direito direito de ter os serviços necessários para ele, para a gente também. Mas Sim, é isso aí. exatamente. É isso aí. Quando você fala, a Beth é muito voltada pela educação, claro que é professora, mas a gente vê que também nós somos muito falhos aqui no Rio de Janeiro com relação ao atendimento multidisciplinar, que não é satisfatório para aqueles que não têm condições de pagar um tratamento. A gente não vê aqui no Rio de Janeiro isso funcionar de maneira adequada. Pessoas que necessitam desses atendimentos, desses neuropediatras, gente, é luxo, né? Que É, a gente fala, como a gente fala de criança com deficiência, a gente fala desde da, quando a gente descobre um diagnóstico até a idade adulta, né? Que a idade adulta a gente tem outros desafios que eu estou tendo, outras mães estão tendo, você está tendo, né? Então, a gente fica como, assim, uma das coisas que você falou com relação à área de educação, uma coisa que eu não concordo com isso de maneira nenhuma, é que você, mãe, tem que levar o seu filho na escola e tem que ficar lá esperando. Pô, eu acredito que o sistema educacional tem que se preparar para essas crianças com deficiência. Você leva, como todo mundo leva o seu filho na escola, deixa o seu filho, depois tu vai buscar, sabe? Tem que ter sim. profissionais preparados para isso. A lei nos garante isso, né? E, infelizmente, não é o que acontece. Bom dia, Ailton, Outra Alain, sejam bem-vindas, bem-vindos. Pode falar. coisa que eu não aceito muito, esse não é no caso do meu filho, né? Ele não é autista. Esse jogo de empurra de quem paga a mediação, quem não paga, e tem mediador, e não tem mediador, e tem que entrar no Ministério Público para poder conseguir um mediador. Ah, ele é profissional de pedagogia? Ah, não é? É amigo da escola? Essa bagunça É uma bagunça, é, Beth. é, É uma bagunça. é, uma- é É uma bagunça. inadmissível. É. Eu acho que o teu filho, mesmo não sendo autista, tem direito a mediador também, né? Teria que ter um mediador. É uma bagunça. Você encontra profissionais de engenharia, olha só, professores de matemática que estão lá fazendo mediação para as pessoas com deficiência e não tem esse preparo, né? Porque Sim, não é chegar e ficar de babá de uma criança. Existem métodos de mediador para sim, que essa criança aprenda de uma outra forma, né? Então, é isso que a gente está aí lutando. Você fala de direitos, né? Eu sou coordenadora do projeto Luz para Minha Vida, a Beth também faz parte. Aliás, a gente se embola toda, né, Beth? A gente faz parte de vários projetos. Eu faço do seu, tu faz do meu. Então, é tudo com um propósito, com um objetivo. Deixa eu dar um beijo aqui nessa pessoa linda e maravilhosa que é o Joilson de Santa Cruz. Seja bem-vindo, Joilson. Sempre, você está no meu coração. E o que acontece? A gente do projeto, eu sou do Luz para Minha Vida, que dá esse suporte emocional para as famílias. A gente tem a orientação jurídica. Como a gente entrou muito agora na fala do direito, o que o projeto vai fazer? Esse ano a gente está com um outro método. A gente não vai só orientar. Nós vamos entrar com ações judiciais para garantir o direito da pessoa com deficiência. E a gente não está de brincadeira, não. Estamos com um grupo de 5 advogadas que a gente vai botar para quebrar. Ah, não aceitou meu filho na escola? Pá! Porque não adianta só ficar orientando as mães. Esse ano, nós, além da orientação, vamos orientar. Procura o Ministério Público, Defensoria Pública. Não, esse ano o projeto Luz da Minha Vida, ele vai entrar com ação judicial
quando nós sentirmos que o direito dos nossos filhos foram negados, né? Então, a gente está vivendo esse momento lindo e maravilhoso, porque, infelizmente, assim, nem todos os lugares dá esse acesso para os nossos filhos. Quantas vezes, eu não sei você, Beth, eu ouvi 1 milhão de vezes, não estamos preparados para receber o seu filho aqui, Já ouvi, já ouvi, né? já ouvi. Itália, o município, com todas as mazelas do Rio de Janeiro, é mais bem preparado que o estado do Rio de Janeiro. Eu estou com um caso Não, o de Estado está uma péssimo garota de em relação 12 anos, pedagogicamente falando. A mãe, por questões pessoais de separação, ela botou na cabeça que quer matricular a garota no estado, e a avó, lá em Nova Iguaçu, e a autista, se der na telha dela sair sem roupa no banheiro, ela pega e sai. O estado, eu, assim, conheço pouco que eu conheço, não tem esse suporte de atendimento, né? E a gente está em compasso de observação. Falei para a avó para colocar no município mais tempo com a avó do que com a mãe. Desculpa, com a mãe. E, eu digo que ela tem mais recurso aqui no município que no estado, Sim, sim. né? Isso aí tem uma mãe que até que está aqui que fala que o município era maravilhoso quando o filho estava estudando. Agora que foi para o estado, piorou. Não tem sala de recursos. Então a gente está aí para falar. Esse espaço aqui é para você falar, porque é através da fala, é através das ideias que se constrói políticas públicas para esse público que é o nosso, né? Aqui a Anailda, ela é muito participativa, ela é do grupo para Minha Vida, desse misto que tem em todo o Brasil, e ela fala que ela é do Espírito Santo, que aqui começou as aulas no dia 3, né? E os alunos estão em casa porque não tem assistente de sala, não tem um mediador, né? Olha só, É, o mais uma Espírito vez Santo, a eu sei. gente... E aí outra coisa, assim, olha como é que é a vida. Eu sempre, quando me formei em pedagogia, eu queria conhecer o Helena Antipó. E aí o Marquinhos nasceu, o Pedrinho nasceu, e numa dessas feiras de acessibilidade eu conheci uma colega que ela me colocou em termos no Helena Antipó, o atendimento do pessoal lá do Helena Antipó. Amo de paixão. Tudo lá é muito simples, certo? Porém, o material humano é formidável. Feliz a pessoa que estiver lá. E o Marquinhos Soura, chamada Maristela, maravilha, incrível. Então, Beth, eu conheço a Helena Tipoff, eu gostaria de entender, né, porque são profissionais maravilhosos que passam por lá, professores, porque essas pessoas que eu queria, que são mediadores, elas não passam por um treinamento no Helena Tipoff. Sempre passo por Essa, treinamento. os mediadores, os estagiários, só estou falando dos estagiários, do município que são mediadores de crianças com deficiência, não passam, Eles não passam passam por treinamento. por formação, né? E às vezes carecem de material humano, né? Porque às vezes não adianta dizer eu gosto de criança especial. Tem que saber fazer. Porque às vezes quando você vai ver a realidade, quando você. Deixa eu tentar me colocar. Às vezes a pessoa não tem ideia de como é uma criança especial. Então ela já, por exemplo, formada em pedagogia recém-formada, aí eu gosto. Mas ela tem que ter dom para cuidar de uma criança especial, certo? Tem que ter o Não dom, tem que basta, estudar. É, tem que estudar, entendeu? E às vezes a pessoa
não tem aquela ideia correta de como é, né? Sim, então o que que eu estou Justamente por não. falando? Deixa eu me colocar melhor. Os mediadores, esses do último concurso que teve na prefeitura, eles recebem sim o treinamento da Helena Tispoff. Agora eu estou falando dos estagiários que estão, porque a maioria são estagiários que tem para estar aí mediando as crianças no município. Não tem esse treinamento da Helena Tispoff. Pelo menos é o que os estagiários falam comigo, que não tem. Né? Isso é uma coisa que poderia ser falado no Instituto para que essas pessoas fossem treinadas a trabalhar com a pessoa com deficiência na escola do município, né? Na escola especial, até todo mundo, por que você não coloca o teu filho na escola regular? Porque ele vai se perder. Mesmo com uma classe reduzida, ele vai se perder. Então, assim, é, eu prefiro na escola especial, porque o atendimento e as classes são bem reduzidas, entendeu? Dá para ter uma atenção melhor. Não necessitando aí você de entrar em briga, né? E é bem mais tranquilo, né? Do que uma sala de 20 alunos, mesmo com redução de alunos. Sim, é, é um ponto de vista seu. Com relação à inclusão, eu concordo, porque eu acho que a inclusão ela traz crescimento tanto para as crianças que não têm nenhum tipo de deficiência, que aprende a lidar com a diferença, quanto com a criança que tem a deficiência. Quando a gente consegue fazer essa inclusão assim, de maneira que a gente sonha, isso é perfeito. Tem uma professora chamada Silvia Castro, professora contadora de história, representa. De vez em quando ela representa o Brasil em outros países em contação de história, o trabalho dela é uso. Então tinha aquele momento, é, tanto eles faziam um trabalho integrado com a professora de artes, a professora de contação de histórias, a professora de Soraya Barbosa, maravilhosa. Aquela mulher também é muito bacana, a professora Soraya. E eles juntavam a educação infantil e juntavam as crianças especiais, as pessoas com deficiência, crianças com deficiência. Então, existia aquele trabalho integrado de inclusão. Em alguns momentos, as crianças tinham um trabalho individualizado, certo? Depois, essas crianças na educação infantil com necessidades, né? Então, era um trabalho lindo. Eu achei formidável. Eu acredito que seria o caminho da inclusão assim. Porque se a gente falar pedagogicamente, você precisa pegar a mão na criança, ter tempo de observá-la, fazer aquela atividade sozinha, do que deixar ela numa sala perdida, voando. Vou jogar a criança na sala Não, e não, isso acabou. não. Não é assim. Não, tinha um trabalho individualizado, com aquele grupamento de paralisia sala. Depois, aquele projeto, que eles trabalhavam muito projeto, eles faziam culminando a educação infantil, a educação física e a professora de artes. Nossa, é um trabalho incrível esquecer disso, certo? Então, eu acho que a inclusão, aquele modelo de inclusão, é aquilo ali, certo? Certo. E é isso que a gente pretende lutar para que aconteça para todos, né, Beth? Beth, a gente. Vamos falar um pouquinho sobre os congressos que a gente vai estar fazendo agora em setembro de 2022. A Beth também está participando, é voluntária. E em novembro de 2022 vamos ter o segundo congresso, que agora é intermunicipal.
Esse congresso que a gente está fazendo agora vai ser no Brisa Barra, um congresso sobre autismos do Brasil, um congresso internacional, em que o projeto Luz da Minha Vida está organizando. Gostaria de que vocês vão lá no Instagram do congresso, ver os profissionais que vão estar comprometidos com esse congresso, e vai ser maravilhoso. Beth vai estar presente, né, Beth? Em nome de Jesus. É. E em novembro a gente vai fazer um congresso também, que é o segundo congresso da pessoa com deficiência intermunicipal aqui no Rio de Janeiro. Provavelmente a gente vai fazer em Nova Iguaçu, né? E é isso, né, gente? Então, a gente está finalizando aqui essa live. Eu queria que agora a Beth fizesse alguma consideração, falasse de planos que você tem para que isso tudo melhore na vida das famílias que têm filho com deficiência e da própria pessoa com deficiência. O que Então, você aconselharia? bom, a minha experiência é que todas consigam. Eu sei que é difícil, é cansativo, eu me canso também, certo? De você ficar lutando, tem horas que você tem vontade de sair para passear, mas ao mesmo tempo, às vezes você saindo acaba se aborrecendo, né? É um carro que estaciona na vaga que deveria ser seu filho, enfim, coisas desse tipo. Então, eu gostaria de pedir a vocês que continuem firmes e fortes na luta, certo? Eu acabei de dizer, não é fácil, é cansativo, mas se uma andorinha não, é preciso que todos estejam unidos no mesmo objetivo e falem, reclamem, telefone para o Ministério Público, em si, nós somos a voz dos nossos filhos, certo? Então, espero poder ter contribuído com algo, né? E, e que Jesus nos abençoe. Amém. Amém, gente. Eu agradeço. Ah, deixa eu falar. Falei dos congressos, eu vou falar agora aqui o projeto Luz da Minha Vida, que é um projeto que acolhe família de pessoas com deficiência. A gente vai estar fazendo uma grande ação aqui na área de Realengo, sábado. A gente vai estar apresentando o projeto para a comunidade, né? Apresentando o projeto para as mães aqui de Realengo, para que elas venham, né? Que elas saiam de sua casa, tragam seus filhos, para que elas tenham um tratamento terapêutico, para que elas tenham informação sobre os seus direitos, né? E agora a gente vai colocar na justiça. Então, eu gostaria de convidar você daqui, mora aqui pelo Realengo, Padre Miguel Bangu, Jardim Bangu, Magalhães Bastos, que venha sábado, vai ser na Igreja Assembleia de Deus do Ministério Real, número 2298, do lado do Guanabara. A gente vai estar lá de 9 a meio-dia, apresentando o projeto. Todos os profissionais, coordenadores, como advogada, nutricionista, dentista, psicólogas, vão estar lá para receber a população daqui do nosso bairro, para a gente estar apresentando o projeto, para que essas famílias tenham acesso à informação, tenham acesso à saúde emocional, né? E futuramente, tendo, né, essas famílias que não têm, que os filhos não têm tratamento, não têm uma escola, a gente vai lutar para isso, trocando ideias, né? Falando, estando junto e crescendo, né, com essa grande rede que somos nós mães que estamos aí encabeçando essa rede de mobilização do nosso país, do nosso bairro, do nosso estado, do nosso município, para que o direito dos nossos filhos sejam atendidos, né? Então é isso. E eu sonho, vou terminar com essa frase, eu sonho o dia que a gente vai tirar a palavra luta, e sim a gente vai ter inclusão, acessibilidade e acesso para todas as pessoas com deficiência do Brasil, do estado do Rio de Janeiro. Tá bom, Beth? Beijos e tenham todos um bom dia. E não perca, Igualmente, um beijão para quinta-feira que vem temos outro café com Sheila e vai ser uma pessoa com deficiência que vai estar aqui com esse bate-papo, falando das inquietudes dele, o que a gente poderia fazer para melhorar, dar acesso, né? Incluir a pessoa com deficiência em nosso bairro, nosso estado. Tá bom, gente? Tenha um bom dia. Beijos. tchau.